Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta segunda-feira, feriado. Um terço dos moradores fora da área rural de São Luís vivem em favelas ou comunidades urbanas, aponta o IBGE. Atendimento CNH social já está sendo realizado no Detran. Tem audiência para tratar sobre plano diretor, realizado aqui em São Luís. E ainda uma entrevista com o artista plástico Gil Leros. Tudo isso e mais, agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Olá, boa noite para você. São 6 horas, 1 minuto, e o Maranhão registrou 198 favelas e comunidades urbanas no Censo Demográfico de 2022, distribuídas em 14 municípios, reunindo 503 mil moradores, o equivalente a 10,5% da população urbana do estado, segundo o levantamento divulgado pelo IBGE. Um estudo que analisou ainda as condições urbanísticas do entorno dos domicílios, como pavimentação, calçadas, arborização e acessibilidade. Dados que mostram contrastes em áreas classificadas como favelas e as outras regiões urbanas maranhenses. De acordo com o IBGE, São Luís tem 34,8% da população urbana morando em favelas e comunidades urbanas. Mais de um terço dos habitantes fora da zona rural. A capital soma 116.489 domicílios nessas áreas, o que corresponde a 33% de todas as moradias urbanas do município. A gente gira com a informação, fala do Detran, que segue com atendimento para os selecionados para o programa CNH Social. Um prazo que vai até dia 23 de dezembro. A CNH Social é um programa gratuito para emissão da primeira carteira nacional de habilitação voltado para pessoas de baixa renda. Os sorteados têm até o dia 23 de dezembro deste ano para cadastrar. Vamos ao passo a passo para os contemplados. Primeiro, verifique seu nome na lista de selecionados. Segundo, faça o agendamento obrigatório que deve ser feito no site do Detran. Terceiro, no dia e horário marcados, o candidato deve ir até uma das unidades do Detran, São Luís, Ciretrans no interior, postos avançados ou unidades Viva Procon. E lembrando aqui a todos, trazer aqui os documentos de identidade, o CPF, comprovante de residência, que é muito importante aqui. Nós temos vários problemas aqui a respeito do CEP, muitas das vezes os endereços não estão batendo corretamente, mas esse aí não é um motivo para ficar desesperado, não. Aqui nós estamos fazendo toda a adequação, nós estamos aqui adotando aqui a melhor maneira possível, para que ninguém seja prejudicado e que todos aqui possam estar aptos aqui a estar na primeira CNH social promovida pelo governo do estado do Maranhão. Benefício que chega em boa hora. Eu achei maravilhoso, né? Porque quando a gente não tem uma renda assim fixa, pra gente ter como vir aqui, pagar, é ótimo, é perfeito. Atenção para o prazo, hein? E o Tribunal Regional do Trabalho do 16ª Região do Maranhão, ele abriu um chamamento público para doar para outros entes públicos 24 veículos pertencentes ao seu acervo patrimonial. Há veículo avaliado até R$80 mil. Segundo o TRT, as unidades foram classificadas como bens inservíveis, ou seja, já não são mais utilizados pelo tribunal e são uma frota de veículos com idade entre 15 e 20 anos. E olha, em 10 meses, o Maranhão já registrou 47 casos de feminicídio, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Dados referentes aos meses de janeiro a outubro deste ano. Números que revelam uma redução de 16% nas ocorrências em relação ao mesmo período de 2024. Mas olha, apesar da queda, os dados apontam que o Estado se aproxima do quantitativo de casos registrados em 2023, quando 50 mulheres foram mortas de forma violenta no Maranhão. De acordo com a Justiça, até junho de 2025 deste ano, 5.883 julgamentos de casos de feminicídio haviam sido julgados em todo o estado. A gente faz um intervalo e a seguir tem uma entrevista com o artista plástico Gil Leros. A gente espera você aqui. De volta com o Dizendo Tudo e falando sobre a audiência para tratar sobre plano diretor que foi realizada aqui em São Luís.
O governo do estado, por meio da Agência Executiva Metropolitana, da Universidade Estadual do Maranhão e da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, vai realizar 3 audiências públicas para a apresentação da versão preliminar do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana da Grande São Luís. Quando nós trabalhamos com um plano diretor de desenvolvimento integrado de uma região metropolitana, como é o caso de São Luís, nós analisamos 3 aspectos muito importantes. O primeiro são as dinâmicas ambientais, o segundo são as dinâmicas socioeconômicas e o terceiro são os arranjos de planejamento urbano e regional. Cada qual tem conjuntos de indicadores que mostram, como se fosse uma radiografia, quais são os nossos principais problemas e apontam para possíveis soluções. Então, quando nós trabalhamos com o PDDI em uma audiência pública, nós não apenas queremos apresentar quais são esses indicadores a melhorar, como também queremos ouvir a população sobre as impressões que elas têm sobre a realidade vivida nos municípios que compõem essa grande região metropolitana de São Luís, que no caso são 13. Os encontros vão acontecer nos 13 municípios que compõem a região metropolitana, de Axixá até a capital São Luís. Primeiro, a gente está colocando à disposição do público conhecer todo o material que foi produzido até o momento, para que ele possa avaliar, possa observar e possa fazer suas contribuições relacionadas aos seus problemas, porque nós somos pesquisadores, cientistas, mas o público, a população é que vivencia os problemas, então elas precisam contribuir e apontar aqueles problemas que eles consideram que são fundamentais para que a sua vida seja melhor. O PDDI é um instrumento que estabelece diretrizes para o desenvolvimento urbano e rural, com impacto nas dimensões social e econômica. As audiências públicas, elas vêm exatamente para validar os dados coletados, tanto em fontes primárias, IBGE, INESC, pesquisas de campo, com a própria população. Então, a gente tem os nossos resultados técnicos das pesquisas, que vêm no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, e é exatamente nesse momento de escuta, de diálogo, que a gente confirma que esses dados, de fato, refletem a realidade de cada um dos municípios. A UEMA tem papel importante dentro do processo. Fico muito satisfeito quando a Universidade Estadual do Maranhão pode colaborar num projeto como esse. Em conjunto com a AGEM, nós pudemos desenvolver um trabalho que usou os nossos professores, especialistas em diversas áreas, nesse importante plano diretor de mobilidade de toda a região metropolitana. Plano diretor é importante para todos os municípios do Brasil. E a Universidade Federal do Maranhão abriu inscrições para a contratação para uma vaga temporária de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, Libras. Inscrições que podem ser feitas até o dia 9 de dezembro pela internet. A taxa de inscrição é R$ 100, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CAD único ou doadores de medula. Vaga tem, então, uma jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 4.967. O contratado vai ter ainda direito a auxílio alimentação, transporte pré-escolar e, com isso, a remuneração pode chegar a R$ 6.100. É isso. Falando do seminário agora, um seminário que acontece aqui no Maranhão, aconteceu o sistema prisional que se juntou à Secretaria de Saúde para tratar sobre saúde prisional. O Maranhão realiza seu primeiro seminário estadual dedicado à saúde prisional, reforçando o compromisso do governo do estado em qualificar a assistência oferecida às pessoas privadas de liberdade. É extremamente necessário, cada vez mais necessário a gente falar do cuidado integral à saúde das pessoas que estão privadas de liberdade. A gente precisa trabalhar na lógica, inclusive, da redução de danos à saúde sociais. E quando a gente fala de redução de danos, a gente não está falando só da saúde mental, a gente não está falando somente de álcool e outras drogas, a gente fala do contexto da saúde. Essa é uma articulação entre as secretarias da saúde e da administração penitenciária para garantir atendimento integral, humanizado e alinhado às diretrizes nacionais, com foco na organização dos serviços, vigilância em saúde e integração das equipes. É para a gente um grande desafio garantir uma política tão complexa quanto essa no ambiente de cárcere e confinamento. Então, por isso, o Seminário Estadual de Saúde Prisional é essencial para que a gente possa
trabalhar, discutir novas possibilidades voltadas à saúde prisional. O seminário tem como objetivo apoiar as unidades prisionais de ressocialização na implementação e aperfeiçoamento de práticas que garantam um atendimento integral, humanizado e contínuo à população privada de liberdade, promovendo a integração das equipes, a troca de experiências e o alinhamento às diretrizes nacionais. Esse é um momento histórico, estou muito feliz de estar aqui representando o Ministério nesse momento aqui no Maranhão, porque eu considero que esse é um caminho para que a gente possa fortalecer a saúde dentro do sistema prisional. É reunir esses atores, debater as nossas fragilidades, mas também as nossas potencialidades, rever caminhos e fortalecer novos caminhos. E a gente vai rever uma entrevista com o artista plástico Gil Leros. Com a gente aqui, o artista plástico e idealizador do projeto, mais uma etapa desse projeto. Gil Leros, muito obrigada, então, por aceitar o convite, por esclarecer um pouco mais e falar desse projeto. Boa noite. Eu que fico feliz, agradeço a todos aí essa participação e esse convite para estar falando sobre o projeto Homem Poeta Cantador aí, que vem homenageando esses mestres, que vem tornando, resgatando um pouco dessa memória de quem foi essas pessoas que construíram essa principal identidade cultural que a gente tem aqui no Maranhão. São murais que retratam um pouco da nossa história. São histórias dos cantadores, dos mestres, do Bumba Meu Boi, já estão espalhados em todo o Maranhão. Na Baixada Maranhense, lá ali naquela região do Munim também tem obra sua. A gente vê aqui em pontos estratégicos da capital São Luís. E essa é uma nova etapa, abrangendo ainda mais os municípios, é isso? Isso, agora a gente conseguiu viajar para Santo Inês, também a gente foi em Matinhas também, conhecer os bois que tem por lá. A gente homenageou lá o mestre Ulisses. E acaba que a gente vai também, tem mais um município, se eu não me engano, da parte do Munim, que é o pessoal do sotaque aí de orquestra. Então a gente acaba conhecendo várias cidades, conhecendo várias agremiações, vários grupos de Bumba Meu Boi, e essa diversidade que a gente tem de sotaques, de se fazer o boi que a gente tem pelo Maranhão. O projeto ele não está concentrado só aqui. O nosso primeiro mural, por exemplo, foi o Zé Olinho em São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, e aí de lá a gente passa para cá e começa a espalhar para o Maranhão inteiro essa forma de se fomentar a memória e contar a história dessas pessoas, através do mural. O mural ilustra o livro e toda essa corrida de homenagens a gente documenta em um documentário de audiovisual. A gente já tem nosso primeiro documentário, agora a gente está numa segunda etapa desenvolvendo nosso segundo documentário. Então, mistura história, tem a eternização, inclusive, dessa figura em murais. Como é que, então, surgiu tudo isso? Então, a ideia surgiu com um convite para um festival internacional que eu participei lá em São Paulo. E lá eu tive a oportunidade de poder pintar o Zé Olinho, no caso. E lá, no decorrer da pintura, eu fiquei pensando, rapaz, cara, esses caras estão aí, é massa quando pinta, a coisa deu repercussão. Existiu o livro do Papete, que de certa forma influenciou muito a ideia também de se fazer um livro ilustrado com os murais de grafite para se comunicar melhor com a juventude, não com a academia e ficar restrito a uma pesquisa acadêmica, mas na verdade os murais de grafite com o rosto desses mestres, eles são ilustrações para um livro, né, que conta a história de cada um e o decorrer e o passo a passo. Contar a história desses mestres é também contar a história do Maranhão, porque a gente entende muita coisa sobre o êxodo rural, como esses mestres vieram para a cidade de São Luís, como se fundou os primeiros bois da capital, como o boi vai para Munim, entendeu? Como ele começa a surgir em Munim, quem eram esses homens, essas mulheres que fizeram essa cultura ser o que ela é hoje. Então a gente acaba entendendo muito também da evolução das cidades e aí dessa movimentação de gente que aconteceu ao longo desses 2 últimos séculos. A gente vê que é iniciativa privada, mas também tem a iniciativa, o governo, as prefeituras. Como é que fica, então, essa relação? Como é que tem sido essa aceitação? O projeto, na sua integralidade, ele prevê 7 etapas. A gente já conseguiu fazer uma primeira com captação com o BNDES, né, que é o Banco Social de Desenvolvimento, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. E o segundo a gente conseguiu agora pelo Instituto Cultural Vale. De fato, o Estado em si ele ainda não teve esse aporte de abraçar o projeto, mas a gente hoje está com a lei de incentivo à cultura, então a gente tem batido em várias portas aí, o projeto tem caminhado. Dessa vez a gente está com essa etapa do Centro Cultural Vale e ano que vem a gente pretende renovar com outras empresas e captar para dar continuidade a esse projeto. Primeira etapa foram 10 homenageados e um documentário. Essa etapa agora pelo Instituto Cultural Vale são 10 homenageados, mais o documentário, mais a reedição do livro que já foi editado
num edital passado. Quase 10 anos de projeto. O primeiro mural foi feito em 2015, então ele já tem 10 anos, parece que completou no mês de abril, se não me falha a memória. Então, cerca de 17 murais já sendo instalados. No primeiro livro foram 17 murais, agora a gente vai fechar 27 murais ao todo para a nova edição do livro. Significa, então, para você que trabalha com a arte, essa valorização, esse reconhecimento, que é muito difícil, a gente sabe que existem barreiras, existem preconceitos, como é que tem sido? Eu acho que hoje eu já tenho conseguido quebrar muito dessas barreiras. O diálogo com o povo do boi, ele já tem se facilitado muito, entendeu? Do que foi diferente, até porque também quem trabalha com cultura entende muito o esforço de dar o do outro que também trabalha com cultura, mesmo que não seja essa área, e conseguir juntar o que é arte contemporânea do grafite com o Bumba Meu Boi, que é uma cultura tradicional, e conseguir construir esse laço, construir esse diálogo, esse casamento entre essas duas coisas para um projeto que é extremamente válido e necessário, que é o levantamento e o mapeamento dessas brincadeiras e desses mestres que fazem a cultura do Maranhão. Então, eu acho que se quebra muito as barreiras, né? Se quebra muita coisa do preconceito, porque a gente está trabalhando, de fato, de uma coisa que é muito válida para mim, para ti, para as pessoas do Estado e para quem, de fato, é maranhense e se entende pertencente dessa cultura. Quem ficou curioso pôde encontrar não somente nos murais expostos, nos murais em locais públicos, mas também tem a internet, né? Tem também esse material já eternizado nas redes sociais. Sim, tem a minha página do Gileres, mas tem uma página focada só para o projeto agora, que é a página do Amo Poeta Cantador. O pessoal pode procurar lá o nome do projeto, Amo Poeta Cantador, vão encontrar no Instagram. Então a gente sempre está postando notícias, informações ali de como está passando o projeto por cada cidade, por cada mural, por cada Bumba Meu Boi. O último foi no Miritio aqui, mas agora a gente vai começar uma etapa que vai para o Coroadinho. Eu acho que é Tajaciuba. Tajaçuaba, parece que vai ter um boi também, provavelmente o Axixá. Às vezes a gente tem uma complicação muito grande, porque são pessoas muito idosas e o contato com essas pessoas ficam muito distante, ligar, e aí um filho tem que ir lá no interior onde o pai fica, entendeu? Não tem a brincadeira, então a gente acabou conhecendo não só a cidade, mas também a gente conheceu quilombos. A gente em São Cristóvão conheceu o quilombo, em Guimarães a gente conheceu o quilombo, então a gente acaba conhecendo várias vertentes culturais, não só o Bumba Meu Boi, mas várias atividades e vários territórios diferentes. É um rico trabalho, parabéns. Sim, obrigado, eu agradeço. Obrigada, viu? É isso, a gente fica por aqui, se encontra amanhã, 18 horas, mas antes, meio-dia, tem Érica Palha e o Papo Aberto. A gente se vê amanhã, viu? Até lá, tchau!